também vem no individual. Ele pode vir para mim, para você, a qualquer momento, certo? E aí para nós acabou a jornada aqui na Terra. Falamos sobre a morte na aula passada. A morte é o cruzamento da linha final, né? Cruzamos a linha final. Chegamos no fim da vida terrena. Então, irmãos, quando a gente fala da vinda de Cristo, isso é totalmente escatológico, derrota de Satanás, são assuntos escatológicos. A gente tem que pensar que ele vem tanto no individual quanto no coletivo. Tá? Muitos esperam ele só para a vinda no coletivo, mas ele vem no individual também, a cada um que parte, a cada momento. Ok? Então nós vamos seguir com o assunto de hoje. O inferno, então, na verdade, uma boa definição para o inferno é isso aqui, ó. Estado final dos perdidos, não dos salvos, mas dos perdidos. Estado final. E sabe por quanto tempo vai ser esse estado? Nunca mais acaba, né? É uma decisão feita em vida, em pouco tempo, mas que vai perdurar nada mais, nada menos do que para sempre. Aqueles que escolheram ir para o inferno, porque Deus não manda ninguém para lá. É as pessoas que escolhem ir para lá. Escolhem com suas próprias pernas caminharem para o inferno. Tá? Nós vamos aprender isso hoje. Então está aí a placa indicando, né? A placa está indicando o caminho. Ó a sinalização. Hell, em inglês. Inferno. Fogo, né? O cidadãozinho está descendo os degraus, né? Porque diz que o inferno fica nos lugares baixos da terra, né? Até onde isso é literal ou metafórico, não sabemos. Mas a placa indica, está descendo para o fogo, né? Cidadão. A gente precisa ir na outra mão, né? Ó, se ele está indo para lá, já tem que ir para lá, né? Conversão, mudança de direção. Metanoia, mudança de mente. A gente muda a forma de pensar e muda a direção. Se o inferno era para cá, opa, meu caminho é para lá, e não para cá. Né? Amém? Então vamos tentar definir. O assunto não é politicamente correto. Quase ninguém gosta de falar do inferno. Né? Eu achei que ia ter menos gente até do que tem hoje. Quando nós anunciamos hoje que íamos falar do inferno hoje, né? É bem verdade que eu preferiria falar muito mais do céu. Mas o inferno é uma realidade tão certa quanto o céu. E a gente precisa falar nele para se tornar mais santos. A gente precisa pensar na realidade do inferno para nos tornar um pouco mais santos, irmãos. E com a motivação correta. A gente não tem que caminhar para Deus com medo do inferno. E tem crente que está caminhando para o céu com medo de ir para esse lugar aí, que a gente vai falar hoje. Mas a nossa motivação de caminhar para o céu não deve ser pelo medo do inferno, mas pelas delícias que será o céu, né? E não pelo medo. Se a relação for de medo, não é uma relação sadia, é uma relação de medo. Filho não tem que ter medo do seu pai, ele tem que respeitar, né? Ter respeito é diferente do medo. A relação de medo ela é muito negativa. Então, caminhar para o céu com medo do inferno é uma coisa muito preocupante. Os irmãos estão conseguindo enxergar essas letras aí? Não querem vir mais para frente, não? Vocês parecem que têm medo uns dos outros. Vem mais para frente. Vão ficar mais próximos. Aí, tem uma diferença na questão de ter o medo e ter o respeito, né? sim. O medo, quando o filho, por exemplo, quando ele obedece o pai com medo, é só toda a questão, mas ele não é o respeito também. Ela é negativa. É negativo. A relação do medo ela é negativa. O filho que obedece o pai por medo de apanhar é uma relação não sadia, muito negativa, né? Piaget dizia isso, né? Isso significa que quando ele estiver numa outra situação que ele puder. Primeira oportunidade, Ele vai se transformar. O filho que obedece o pai por medo de apanhar, na hora que o pai tiver meio quilômetro de distância, ele já vai estar apontando. Né? Ela é muito negativa, a relação do medo. Então não devemos caminhar para o céu com medo de ir para o inferno. Nós devemos caminhar para o céu pelas delícias que será o céu,
pela realidade maravilhosa que será o céu. Ok? Alguém diz assim: o inferno já ocorre durante a semana. Eu quero ouvir sobre o amor de Deus, não sobre o inferno. Muita gente, quando a gente falou que ia falar sobre o inferno aqui, deve ter pensado isso aí: ó, minha vida já é um inferno. E aí fala do inferno com uma superficialidade, com uma naturalidade tão grande que às vezes me espanta. Tem gente que fala dessa terminologia inferno com uma superficialidade, sem pensar no que significa esse termo, que é de assustar. Principalmente a pessoa que diz: a minha vida é um inferno. Isso é uma tolice tão grande, a pessoa não sabe o que está falando. E manda os outros para o inferno. Não sabe. Não sabe. Tem pessoas que falam que aqui é o inferno. O momento de vida dela, o período de vida dela, ela vive, como o irmão acabou de falar, vive um momento de inferno, e aqui é o inferno. Tudo que ela passa, o sofrimento dela é o sofrimento. Essa pessoa, irmão Toninho, provavelmente vai ter uma grande surpresa quando ela descobrir o que realmente é o inferno. Eu acho que é só isso. Ela vai dizer: olha, minha vida era um refresco. Era uma sombra de água fresca perto disso aqui. A realidade do inferno é terrível, irmãos. E assim, eu digo para os irmãos que a gente não pode falar do inferno, irmãos, sem lágrimas nos olhos. A gente devia falar do inferno brotando uma lágrima nos nossos olhos. Porque o inferno é uma realidade tão terrível, mas tão terrível, que a gente precisava lutar desesperadamente para que as pessoas não vão lá. De tão terrível que é essa realidade que nós vamos estudar hoje. Tá? Já vamos ver de que realidade nós estamos falando. Se vocês não estiverem enxergando direito, venham mais para frente, pode ocupar esses bancos aqui. Tá? Alguém também diz assim: ó, o céu vai ser chato, quero ir para o inferno, onde estão todos os meus amigos. Isso aí, muitas pessoas já disseram isso, enfim. O céu vai ser muita monotonia, muito chato. Eu prefiro ir lá para o inferno, porque lá já tem os companheiros, né? C.S. Lewis, na trilogia Crônicas de Nárnia, sabe, o autor das Crônicas de Nárnia, ele vai trazer uma analogia do inferno depois, bem interessante, que vai explicar isso daí. As pessoas que preferem o inferno do que Deus. Não existe doutrina que eu gostaria de remover da Bíblia mais do que a doutrina do inferno. Quem disse isso? O autor das Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Tá? Ele disse: se eu pudesse arrancar da Bíblia a doutrina do inferno, eu arrancava. Por quê? Porque é uma realidade tão terrível, mas tão terrível, que C.S. Lewis queria tirar isso daí, se assim pudesse fazer. Alguns falam em um universalismo. No final, todos serão salvos. Então tem uma visão teológica chamada universalismo, em que no final todas as pessoas vão ser salvas. Ou seja, o universalista não acredita no inferno. Tá? Não é o nosso caso. Nós não somos universalistas. Mas existem vertentes teológicas evangélicas. Quer que eu cite uma? Calvinismo. O calvinismo não acredita no inferno. O inferno é uma realidade inexistente. Não pode existir. Para os calvinistas, que são evangélicos. Então, só para os irmãos saberem que existe a outra crença. Os que não acreditam na realidade do inferno. Tá? Os calvinistas são um desses. E as seitas, irmãos? As seitas que falam do inferno na terra, né? Quem? As seitas, uma seita aí. Sim, tem várias. Jeová. Tem várias que negam, né? Várias. Tá? Alguns falam em aniquilação. Esses são chamados aniquilistas. Já ouviram falar? É o contrário do universalista. O aniquilista diz que no final todo o mal vai ser aniquilado, exterminado. Então, isso contrapõe a realidade do inferno, porque o inferno não fala de ninguém ser aniquilado, não. O inferno fala do que, irmãos? Sofrimento eterno. É diferente de ser aniquilado? Sim.
Uma pessoa que matou, pintou, estuprou, blasfemou, fez as maiores barbaridades aqui na terra. Se ele fosse só executado, isso seria uma punição? Acho que seria um prêmio, né? Seria um prêmio. Pessoa que aprontou a vida inteira, pintou e bordou, matou e aconteceu. Daí de repente, um tiro na cabeça, acabou tudo para ele. Não seria um troféu? Seria um prêmio. Uma vez a mulher falou assim para mim, faz muito tempo. Ela deu começo de infarto nela, né? E ela foi ao hospital e ficou lá. E daí ela disse assim depois, quando fomos lá buscar ela disse: eu não parti dessa para uma pior, porque eu já não quis inferno. Talvez esse pessoal fica a pessoa até louca se soubesse que é inferno. Aí ela falou: você não queria saber o que é inferno, porque se soubesse ser mais fácil. Então vão anotando as linhas de pensamento. Nós falamos que o universalista, ele não acredita na verdade, na realidade do inferno, o universalista. Ele acredita que no final todos serão salvos. Mas o aniquilista, ele diz que no final as pessoas sem Cristo simplesmente deixam de existir, como uma pólvora, né? Como uma poeira que o vento leva. Deixa de existir. Aí seria muito fácil. Não teria punição nenhuma. Mas a realidade do inferno nega tanto o aniquilismo quanto o universalismo. Irmão, Sim. tem uma igreja também que é uma seita que ensina que uma pessoa salva, uma vez salva, sempre salva, né? Que a salvação, que o céu não é tomada à força, mas aceitou Jesus, pode fazer o que quiser que não perde a salvação. Isso também a igreja assim, defende esse pensamento, né? Tem. Eu sei de uma, só que eu não vou falar o nome, muito legal, mas vou saber. Tem Eu vários. acho que alguém que age dessa forma nunca foi convertido de verdade. É convencido. Às vezes anos desde criança na igreja não é convencido. Não é Isso convertido. Marcial domingo, adaptado. O amor de Deus e o castigo eterno combinam? Essa é uma pergunta para você pensar. Tá? O amor de Deus e o castigo eterno combinam? Dá para pensar um pouquinho, refletir. Domingo na escola bíblica nós falamos que a diferença entre a ira de Deus e a ira do homem é que Deus é capaz de irar-se contra o pecado e continuar amando o pecador. O ser humano não tem essa capacidade. Sabe por quê? Porque nós não separamos o pecado do pecador. Nós colocamos tudo no mesmo saco e preparamos a cruz e os pregos para crucificar. Tanto o pecado quanto o pecador. E Deus, Ele separa o pecado do pecador. Ele tem a ira dele contra o pecado, mas o amor dele para com o pecador. Entenderam a diferença? Então é por isso que o amor de Deus e o sofrimento, o castigo eterno, combinam sim. Sabe por quê? Porque não é Ele que escolhe o inferno para as pessoas, são elas. As pessoas é que vão escolher caminhar para o fogo eterno. Não é Deus que escolheu por elas. Entenderam isso? Isso torna a doutrina do inferno no mínimo razoável. De você entender que não é Deus que manda a pessoa para lá. É ela que caminha com as suas próprias pernas. É ela que escolhe esse lugar para passar a eternidade como inquilino, né? Lá em Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Os pais apostólicos, os pais da igreja, entre eles Agostinho, Paulo, todos esses homens definiram o inferno é um tormento eterno, é um estado de tormento. Tá? Na Idade Média, pintura dos justos observando os ímpios sendo atormentados no fogo do inferno. Então na Idade Média tinha muito isso. As pinturas, né, as brochuras nos quadros, elas apontavam o justo no paraíso, de camarote, meio que assistindo e fazendo festa, pelo outro queimando no fogo do inferno. Uma tolice, né? Uma tolice que não tem tamanho, né?
Dante Alighieri, um escritor famoso, ele escreveu uma obra chamada A Divina Comédia. Vocês já devem ter ouvido, você já passou na televisão, tá? Ele, na Divina Comédia tinha isso. O salvo está lá no paraíso, lá, desfrutando as delícias do céu, e festejando o ímpio queimando no inferno. Uma ideia bem antibíblica, né? O justo que está lá no céu, ele não vai ter preocupação com quem está queimando no inferno mais. Ele vai ter um corpo novo, uma mente nova, um nome novo, uma nova identidade. Ele vai estar preocupado com quem está queimando no inferno. Entendeu? Então essa é uma preocupação humana, uma fragilidade só humana, não depois, né? Essa palavra tem uma pessoa que perguntou. Oi? Pessoa que pergunta, lá no céu ele vai se lembrar de alguma coisa, por exemplo, os parentes, alguma coisa na terra, assim, ou porque vai subir tudo nossa. Vai mudar totalmente, assim. Essa daí, Lucas, se é a tua dúvida e dos outros irmãos, anota num papelzinho e põe no bolso. Lá em cima você pergunta. Essa deixa lá pra. Eu aprendi, mas eu Não não sei tem mais. mais, assim, pra falar assim. Nem que sim, nem que não. Eu aprendi que a pessoa desse hoje falou a visão dele, né? Que eu não sei que não há. E nós vamos mudar. Mas vai ser assim, tão maravilhoso que é a mesma coisa. Assim. Para mim, Lucas, a minha opinião, essa é a minha opinião. E eu não sou dono da verdade. Eu acredito que nós teremos um reset na memória. Sabe o que é reset? Viu quando o modem não está conectando a internet? Tem um botãozinho chamado reset. Se aperta dele, ele dá um apagão, ele desconstrói tudo que foi construído até ali e constrói uma trilha nova. Para mim, vai dar um reset no nosso cérebro. Entendeu? Um apagão das memórias passadas. Eu não acredito. Você vai lembrar das pessoas que parece que viraram. Volto a dizer, não tem base bíblica. Esse é o que eu penso. Tá? Eu não tenho base bíblica para sustentar. Falar de tristeza, de choro. As crianças hoje se passaram, pode dizer que esse pensamento. Vamos lá? Vamos lá, senão nas telas novas eu não consigo passar o conteúdo. Inferno na história da igreja. Morreram sem batismo. Ou pagãos virtuosos, né? Sem sofrimento, e Jesus os resgatou. É um texto lá de 1 Pedro 3, de 18 ao 20. Então, é um panorama do inferno na história da igreja. Uns acreditavam que aqueles que morriam sem batismo, direto para o inferno. Entendeu? Então, o batismo é que salvava, né? Isso foi desconstruído mais tarde. Mas por um período da história da igreja, só era salvo quem era batizado nas águas. As criancinhas não iam para o inferno, que não tinham sido batizadas. Elas iam para o limbo. Lembra que a gente estudou sobre o limbo em outra aula? Uma antessala, que não é nem inferno nem céu. O limbo era o lugar onde iam os inocentes, para ter uma chance lá para o outro lado. Tá? Então, acreditou-se num período que quem não era batizado ia direto para o inferno. Aí Agostinho, no século I, criou a doutrina do batismo das crianças. Para quê? Para evitar que eles fossem para o inferno. Tá? Aquelas crianças que morreram sem batismo. Escravos da luxúria. E aí tem algumas coisas aqui que indicam o caminho do inferno. Tá? Glutões. Sabia que a glutonaria leva para o inferno? Aqueles que comem até a comida regurgitar, não tem mais lugar no estômago e está comendo, aquilo começa a voltar, uma espécie de vômito, né? A comida nem processada ainda. Glutões, aqueles que querem comer além do necessário, né? Isso aí indica o réu lá, o fogo de baixo, né? Avarentos, aquele que tem o cifrão nos olhos, né? Quando ele pisca, né? O cifrão nos olhos, né? Conhece alguém assim ou não? Pessoa que vende a alma por dinheiro, né? Dominados pela ira. Dominados pela ira. Pessoa explosiva, que não tem controle, não tem um espírito manso. Hereges, aqueles que desconstroem a doutrina certa. Herege é isso. Tá? Paulo ensinava o certo e o gnóstico
colocava dúvida no meio do povo de Deus, né? Falsos mestres, héreges, pessoas violentas que matam, que agridem os outros, desonestos, né? Aí eu coloquei, teve diversos papas que foram desonestos, papa que tinha mulher às escondidas, filhos às escondidas, que mandava matar os seus oponentes políticos. Teve papa que fez isso no passado. E tem islâmico que faz no dia de hoje, mata em nome de Deus, em nome de Allah, né? Os traidores também são classes de pessoas que cheiram o inferno. Jonathan Edwards, ele disse o seguinte, ele é autor dessa obra, Pecadores nas mãos de um Deus irado, e ele pregou esse discurso em 1741. Ele disse assim: esse mundo de tormento, isto é, o lago de enxofre que nós acabamos de ler ali, incandescente, está aberto debaixo dos nossos pés. Ali se encontra o terrível abismo de chamas que arde com a fúria de Deus, e o inferno com sua imensa boca escancarada. Vocês terão de sofrê-la por toda a eternidade. Essa intensa e horrenda miséria não terá fim. Terão de sofrer até a última gota, por longos séculos, por milhões e milhões de anos, lutando e pelejando contra essa vingança inclemente e toda poderosa. E assim vai. Esse discurso de Edwards aí é mais ou menos o seguinte: aceita Jesus hoje, senão você vai queimar nos quintos dos infernos. É mais ou menos esse o tom do discurso de Jonathan Edwards, em 1974. Não tinha nem nascido ainda, e o homem já estava mandando o povo para os quintos dos infernos, né? E aí ele criou meio que essa ideia de pessoa querer o céu pela motivação errada, ou seja, pelo medo de ir para o inferno. A gente não tem que caminhar para o céu com medo do inferno, tem que caminhar pela motivação correta, tá? E o medo do inferno não é a motivação correta para nós salvos. E aí, isso aqui ainda é o discurso dele. Agora vamos a alguns termos. Sheol, vocês já ouviram falar. Falamos inclusive na segunda-feira passada sobre essa terminologia. É uma palavra hebraica, Sheol. E Hades também é uma palavra hebraica, para significar morada dos mortos, mundo dos mortos. Tá? Morte, sepultura, reino, local ou estado dos mortos. Isso é Sheol ou Hades, tá? No período interbíblico, era separado do paraíso. Para o Sheol era a punição para os ímpios, e o paraíso, a recompensa para os justos, tá? Então era um contraponto. Guiena, já ouviram falar? Ou Vale de Hinnom. Guiena era o lixão de Jerusalém, é o lugar onde Judas ele foi e amarrou uma corda no tronco de árvore e não se enforcou, ao contrário de que vocês já ouviram tantas vezes. Judas não se enforcou. Ele amarrou provavelmente na cintura a corda, porque Atos descreve como que foi a cena do crime, ou melhor, do homicídio, do suicídio, e diz que ele arrebentou pelo meio e as suas entranhas pingavam, né? As suas entranhas, as suas tripas, as suas vísceras começavam a saltar para fora. Então, muito provavelmente ele amarrou, era um buraco muito grande, muito profundo, esse Guiena, o lixão de Jerusalém, e ele amarrou a corda num tronco, amarrou sobre a cintura e se pinchou, como diz o caipira, né? Se pinchou abaixo, se lançou. E aí, quando a corda deu aquele esticão, arrebentou ele pelo meio e as entranhas começaram a vazar. Essa é a cena do suicídio, tá? Então é o lugar onde Judas foi se suicidar, e todos os cadáveres de Jerusalém eram jogados nesse buraco, no Guiena. E aí havia uma putrefação de cadáveres em estado de decomposição, em alto estado de decomposição, e os urubus vinham e comiam pedaços desses cadáveres, enquanto eles ainda estavam se decompondo. E aí o bicho queimando junto com cadáveres, você imagina
afedentivo. Você imagina o cheiro. Por isso era bem retirado da cidade, porque ninguém podia suportar chegar próximo daquele local. E ele é uma das palavras usadas para inferno no Novo Testamento. A descrição do inferno é os cadáveres em estado de decomposição, urubus sobrevoando, comendo cadáveres, e eles sendo queimados junto com lixo, e tudo aquilo levantando um odor terrível, que ninguém podia suportar aquele odor. Essa é a cena do lixão de Jerusalém, do Gehenna, que também é um termo usado equivalente ao inferno. Isso, Tá? isso. Então você não vai ter marca aqui na cabeça de ser de moto? Vai ter o quê? A marca de moto, ser de moto, ser de moto. Ah, isso eu não sei. No Gehenna haviam as crianças que eram sacrificadas a Moloque. Já viram as passagens que falam do sacrifício de criança ao deus Moloque? Então, depois que essas crianças eram sacrificadas, elas eram jogadas no Gehenna para queimar, porque lá os cadáveres queimavam. Então, essa é uma descrição de inferno também. Gehenna. Josias destruiu o santuário e o lixo era queimado. Um fogo contínuo, símbolo do castigo eterno. Tá? Então, o fogo que nunca para de queimar. Assim era o Gehenna. O fogo queimava continuamente. Você queria ler alguma coisa? Não, a instituição do Judas, vamos verificar assim. Aqui, ó. A visão de corpos mutilados, ossos humanos, larvas, moscas, animais e aves arrancando parte da carne dos cadáveres, e o cheiro de corpos apodrecendo e queimando. Essa é uma imagem de horror e repulsa. É como a imagem do efeito da guerra, né? Sabe o que acontecia quando terminava uma grande guerra, uma grande batalha? Eles queimavam os cadáveres. Queimavam, não tinha sepultura para colocar tantos homens, fazia aquelas montanhas de 4, 5 metros de homem e ateava fogo, até o fogo consumir toda aquela carne. Gasolina e fogo. Oi? Gasolina, ou seja, combustível e fogo. É, combustível e fogo. Então esses corpos eram queimados, né? É uma imagem do pós-guerra. Depois de toda a batalha sangrenta havia a limpeza do terreno, né? A queima dos corpos. Então essa é uma descrição do inferno também. O corpo que queima, mas que nunca mais para de queimar, né? Aqueles mártires que foram queimados, né? Joana d'Arc e tantos mártires, né? Jerônimo de Savonarola foi queimado vivo. Aquilo durou talvez no máximo 20 minutos, 10 talvez, para toda a carne se consumir. Mas o Gehenna fala de um fogo que não acaba nunca. É o corpo queimando, mas que nunca termina de queimar. Essa é a imagem do inferno. Essa é a imagem do Gehenna. Ok? Os vermes, aqui ó, Isaías 66 e 24. Diz assim, ó: os vermes destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará. Tá aí, irmão, a Bíblia, confere aí. Isaías está profetizando do inferno, da realidade do inferno, o lugar que o verme não para de comer e o fogo nunca vai se apagar. Visão do inferno, Isaías teve, tá? Visão profética. Período interbíblico, mas o Novo Testamento fala de um local do juízo final, ou seja, depois do julgamento do grande trono branco, é o lugar de destino daqueles que receberão a sentença de morte, da segunda morte, da separação eterna de Deus. Tá? Todo o Novo Testamento aponta nessa direção. Lago de fogo. Já ouviram falar? Acabamos de ler Apocalipse aí. O lago de enxofre, né? Aparece somente no Apocalipse. Lago de fogo. Origem: destruição de Sodoma e Gomorra. Mais o lago. Igual o inferno na mitologia grega. Mitologia grega define o inferno como o que ocorreu em Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu lá? População dizimada por fogo. Fogo. Então, na mitologia grega, o que aconteceu em Sodoma
é como Guiena na literatura apocalíptica. Então, Guiena é a conexão mais forte com o inferno no Novo Testamento. É o lugar onde cadáveres queimam 24 horas e nunca se consomem. Um fogo que queima de contínuo e não se consome. Sim? Alguém quer falar? Fala agora. Irmão, no julgamento diante do grande trono branco, haverá também a absolvição, né? Haverá. Juízo final é uma coisa, juízo. Já era, pessoa, no julgamento diante do grande trono branco, haverá também a absolvição. Haverá. Sim. Será que esse fogo é literal? Tão terrível como um lago de fogo em nosso corpo? Fogo é igual ao julgamento catastrófico contra os ímpios para satisfazer a santidade de Deus. Hebreus capítulo 12, 29. Alguém podia ler para nós? Por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus 12, Porque versículo o nosso Deus é fogo consumidor. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. fogo consumidor. Então, olha só. Esse fogo do juízo, ele vai satisfazer a santidade de Deus. Parece irônico o que eu estou falando. Mas esse fogo que vai consumir os corpos por toda a eternidade, ele vai satisfazer a santidade de Deus. Por quê? Porque no céu não entra pecado. E quem vai ser consumido por esse fogo 24 horas sem nunca terminar é o condenado, é o cheio, é o imundo. Esse não tem parte com Deus. Então, esse fogo consumidor que vai consumir as pessoas por toda a eternidade, o fogo do inferno, ele satisfaz a santidade de Deus, porque ele faz separação entre o santo e o profano, entre o justo e o ímpio. O inferno é a separação. Tá bom? Amém? Se alguém tiver dúvida, fala agora. Sofrimento do corpo e da alma. E aí eu quero voltar na questão que a gente falou na aula passada, que corpo, alma e espírito não se separam, é uma coisa só. No pensamento judaico não existe separação entre corpo, alma e espírito. O que sofre é o corpo, a alma e o espírito. Não sofre uma parte, a outra não sofre. Porque todo o ser da pessoa é formado por corpo, alma e espírito. Então, há certa dúvida sobre esse fogo do inferno, se ele é literal ou não literal. Se ele é literal, como esse fogo que você acende lá no fogão, ou se ele é metafórico, ele é só uma simbologia. Por quê? Alma e espírito não são matéria, são não matéria. E como que pode queimar um negócio que não é matéria? Então, há certas vertentes teológicas que compreendem que esse fogo é metafórico, é simbólico. Não é a labareda que você acende para esquentar o feijão, o arroz, porque a alma e o espírito vão queimar. E eles não são matéria. Então, logo, esse fogo pode ser simbólico, né? Um lugar de tormento, de sofrimento. Mas o fogo, ele pode ser um simbolismo de uma ideia de sofrimento, entenderam? Que vai ser muito, muito sofrimento, muito tormento. É mais ou menos isso que a ideia do fogo quer transmitir, tá? Já viram gente pedindo batismo do Espírito Santo e com fogo? Cuidado, hein? Cuidado, a passagem lá está falando sobre o fogo do inferno. Está falando que João Batista batizava com água, mas viria um, e esse um é Jesus, que batizaria com o Espírito Santo para a salvação e com fogo para a condenação. Leia, releia e leia de novo, você vai chegar a essa conclusão. Mas lá está escrito que Jesus iria batizaria com o Espírito Santo com fogo. Isso fala separação. O contexto é esse que o Wilson falou. O contexto é esse. O contexto é separação. Jesus iria batizaria com o Espírito Santo com fogo. Não, você tem que ler o contexto, não o versículo isolado.
contexto está falando de separação, do lavrador que separa a semente, a palha vai para queimar no fogo, e o que presta ele separa. É disso, separação. Não fala lá da palha que vai ser queimada no fogo? No mesmo capítulo, é disso, é separação. O contexto da passagem. Eu não vou entrar no mérito, mas eu vou deixar vocês estudar isso aí, tá? Mas o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, né? É um dos símbolos, mas também da condenação. Mas nesse contexto é como o irmão falou. Nesse é de separação. Em Atos fala de fazer partilha do fogo, também falava. Sim. Jesus, ele faz essa separação. Ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele salva. O Espírito Santo é para a salvação. O fogo é para a condenação. Tá? Então, Jesus veio para fazer a separação entre o joio e o trigo. As outras passagens são bem claras sobre essa separação. E o inferno é lugar de separação. Lugar onde os separados irão. Entendeu? Os separados negativamente irão para o inferno. O que a Bíblia ensina sobre o inferno? Local da prisão irreversível. Os injustos estão o quê? Separados de Deus. Lugar de separação. Local de retribuição. Então, quando a gente fala que o fogo do inferno é a retribuição daqueles que escolheram ir para lá. Eles serão retribuídos. E o salvo em Cristo vai ser retribuído com o quê? Irmãos, o que o salvo vai receber? As delícias das moradas eternas que o Senhor foi preparar. Então, se o inferno é lugar de retribuição para o ímpio, o céu é lugar de retribuição para o justo. Amém? Penalidade da perda. Vermes do túmulo e a escuridão. Então, uma descrição aí mais ou menos do inferno é vermes no túmulo e escuridão. Imagem de uma existência arruinada e desesperada, sem qualquer esperança, separada da presença amorosa de Deus. Olha a palavra separada, a palavra separação, ela está aparecendo em tudo que é versículo, né? Penalidade do tormento, ranger de dentes. Já ouviram falar nisso? Na Bíblia diz, né? Fala sobre o ranger de dentes. Açoites e fogo, castigo do inferno, inclui aflições físicas. Olha como é que o negócio não é tão simples de entender. Há textos bíblicos que falam de um sofrimento físico. Açoites. Ele está fora também esse sofrimento físico, do mesmo jeito que o fogo, como é que o fogo vai queimar um corpo diferente, né? Não matéria, né? É isso que a gente falava ainda. Mas o sofrimento físico pode ser também um simbolismo. Ponto 6 ali. Existência eterna. Jesus retrata o inferno como um local onde o fogo não se apaga. Alguém quer conferir para nós? Marcos 9:48. Jesus retratou o inferno. Jesus falou do inferno. E há estudiosos que falam que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Marcos 9:48. Isso. Então Jesus retratou o inferno com essa definição: o lugar onde o fogo não se apaga. Tá? Vamos lá, eu tenho que acelerar, irmãos. Eu tenho 7 minutos. Jesus e o inferno. Jesus não está chocado com a existência do inferno, mas com a dureza de coração das pessoas. Jesus está chocado com o pecado, não com a realidade do inferno. A realidade do inferno ele já sabe. Ele sabe que existe. Ele está chocado com o pecado das pessoas que estão caminhando para lá, para esse local. É com isso que Jesus está preocupado. Não há oportunidade de arrependimento no inferno. Quem pratica o mal continuará praticando o mal pela eternidade. Não há espaço para arrependimento do outro lado. Agora há, né, irmãos? Domingo na escola bíblica a gente falava que dentro da igreja tem joio e tem trigo. E tem um que é a mistura dos dois. Um pé é trigo, a outra perna é joio, uma orelha é trigo, outra orelha é joio. Tem uns dentro da igreja
sabe se é joio ou é trigo, dá tempo de se posicionar, viu? Se tem alguém aí indeciso, não sabe se é joio ou se é trigo, há tempo de se posicionar, e o tempo é agora, porque depois não tem chance do outro lado, tá? Inferno não tem lugar para arrependimento, não. Deus não designa arbitrariamente uns para o céu e outros para o inferno, como diz o calvinista, né? O calvinista fala da predestinação. Não é Deus que escolheu alguns para ir para o céu e outros para o inferno. Ele toma pessoas culpadas que merecem o inferno e as salva. Você conhece alguém? Hã? Eu. Amém. É o que eu pensei na hora que eu escrevi isso. A pessoa que precisava e merecia o inferno era eu. Mas ele me salvou. Ele me resgatou. Me justificou. Deu um banho de sangue. Me limpou. E agora, ao invés do inferno que eu tinha o merecimento de ir para lá, ele pegou e me tirou desse destino terrível e me deu uma nova realidade. Então não é Deus que arbitrariamente escolhe quem vai para o inferno ou quem vai para o céu, mas ele pega aqueles que estão caminhando para o inferno e tenta trazer de volta para aquele caminho para o céu. Nosso Deus é um Deus tão amoroso, a sua misericórdia é tão grande que a gente não consegue entender esse amor, né? Então ele não escolhe quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Quem escolhe somos nós, né? E Deus é tão maravilhoso que ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. É E as pessoas vão para o inferno por causa da sua escolha. verdade. O céu seria o inferno para aqueles que não desejam uma bênção da presença direta de Deus. Veja, aqueles que não querem passar a eternidade com Deus, o céu seria o inferno para eles. Por quê? Eles não querem Deus. Não querem. Então o lugar de castigo para eles seria o céu. Irmão, está lá em Apocalipse, quando Deus derramar as 7 taças da ira de Deus, né, que se refere ao final da grande tribulação, o povo, ao invés de se arrepender e pedir misericórdia, vai xingar Deus. Está lá em Apocalipse, vai xingar Deus. Aí no criado dessa mãe na cabeça vão xingar Deus em vez de se arrepender. É verdade. Sim, irmão. Nós já vamos chegando no ponto que vai explicar isso aí. Deus é afetado pelo nosso sofrimento. Ele é lento para irar-se e abundante de misericórdia. Jesus chora pelas pessoas que não se arrependem. Então Deus, quando uma pessoa escolhe para o inferno, ele não bate o palmo, não fala: ei, vem cá, um momento para me incomodar. Tristeza. Ele entristece. Ele sofre, tá? Ele sofre. O inferno é local de castigo e sofrimento, preparado para o diabo e seus anjos, diz a Bíblia, e para as pessoas que rejeitam Deus. Esse é o inferno. O inferno eterno é uma questão para nós discutir. O inferno como um castigo eterno, consciente. O castigo pode ser físico, espiritual ou mental, ou tudo junto, tudo junto e misturado. Pode ser castigo físico, mental, espiritual. No Novo Testamento, fogo, castigo, destruição, julgamento, são eternos e associados com o inferno. Mateus 25, o castigo eterno é paralelo com a vida eterna. Precisa ter o mesmo significado. Se vida eterna é prêmio, castigo eterno é punição. Ok? O pecado contra um Deus infinitamente glorioso, mesmo cometido por seres humanos finitos, é infinitamente mau e assim merece o castigo eterno. Tá? O pecado, o salário do pecado é morte. O castigo. Aqueles que estão no inferno continuam a pecar, recusando-se a glorificar a Deus. Por isso merecem um castigo contínuo. O inferno é como um castigo consciente e limitado. Os incrédulos ressuscitam para o juízo, são condenados ao inferno, condenados e aniquilados. Essa é uma forma de pensamento. O Novo Testamento fala da morte, perdição e destruição, fim da existência. A função do fogo é destruir, não causador. Olha aqui que interessante. O efeito é eterno, o processo é limitado. O fogo não acaba, mas destrói o que queima. O castigo consciente eterno para os líderes da oposição a Deus. Então, há uma ideia ambígua do fogo, porque o fogo ele consome, né? E aqueles que queimarão no inferno não serão consumidos.
pode exigir tormento infinito para um pecador finito. É difícil conciliar o reino universal de Deus com a continuidade do mal existindo no inferno. Então aqui os animistas ganham um ponto, que eles dizem que tudo o mal será aniquilado no final. Essa vertente aqui. Conclusão, irmãos. A descrição do inferno é metafórica. Ela não pode ser literal. Aquela descrição do fogo que consome não pode ser literal. Simplesmente porque os seres que serão lançados lá são espiritual e queimarão. Não tem matéria para queimar. Então logo é metafórico. O fogo é simbólico, tá? Assim como é símbolo do Espírito Santo, é símbolo da condenação também. Aqui tem um dizer de John Stott, que ele vai dizer exatamente o que a primeira frase diz. A descrição do fogo do inferno é metafórica e não literal. Aí tem a conclusão de outro aqui, e aí nós terminamos. A descrição, uma descrição interessante do inferno. Essa é de C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Os ímpios chegam ao inferno, um lugar árido, cinzento e sujo. Depois, uma espécie de aeronave leva eles ao céu, onde descem para passear livremente. Mas o céu não tem graça nenhuma para eles. Eles preferem o inferno. Eles querem ser o centro de tudo e não podem ser-o no céu. Os habitantes do céu são pessoas de quem eles nunca gostaram. Tudo o que buscavam e pelo que viviam não cabe nem conta no céu. A mesma nave faz a viagem de volta ao inferno e as pessoas fazem fila para embarcar na nave para ir para o inferno de novo. Ou seja, C.S. Lewis está dizendo: o céu foi feito para santos, o céu foi feito para os eleitos, para os salvos, para aqueles que vão sentir prazer em estar lá. Aqueles que vão estar no inferno vão sentir prazer em estar no inferno. E C.S. Lewis está falando que se eles fossem pegos num avião e transportados até o céu, eles iam passar alguns minutos lá e não iam se sentir bem. Eles iam querer voltar para o inferno. Alguém aqui já foi no terreiro de Macumba? No centro de Candomblé? Depois de convertido? Não? Eu já fui. Você se sente... Como que você se sente? Terrivelmente diferente, né? Incomodado. Incomodado. Aquele ambiente não é para você. Você não se sente bem. Você sente o frio da morte. Você sente o cheiro do enxofre, da carniça. Você sente o cheiro da morte, se é que morte tem cheiro. Você sente uma sensação horrível, uma insegurança total naquele lugar. Você parece que está prestes a ser devorado. Então C.S. Lewis está dizendo que se as pessoas condenadas tivessem um segundo no céu, elas não iam gostar, porque não é um ambiente feito para elas. Elas preferiram um outro lugar. E é lá que elas vão se sentir bem. Sim, José. Tanto incomodado como a gente incomoda. As pessoas falam que vai ter que se preparar para entrar na sala especial para cerimonial deles. É a questão da luz e a treva, que elas não compartilham o mesmo espaço. Se aqui tivesse sem luz, tudo escuro, e alguém acendesse uma luz, imediatamente a treva ia ter que ir embora. A escuridão vai embora quando chega a luz. Os dois, treva e luz, não ocupam o mesmo espaço. Vai dar atrito, vai dar desconforto quando luz e treva estão próximos. É isso que C.S. Lewis está falando. As pessoas que escolheram ir para o inferno, elas não se sentiriam bem no céu. Porque o céu foi feito para santos, não para elas. Tá? No final, há apenas dois tipos de pessoas: aqueles que dizem a Deus, faça-se a sua vontade, e aquelas outras a quem Deus diz por último, pois bem, faça-se a sua vontade. A pessoa passa a vida inteira declarando com suas palavras e com seus atos: eu quero ir para o inferno. No final, C.S. Lewis está dizendo que Deus vai lhe dizer: faça-se conforme a tua vontade. Presbítero, está lá em Romanos que as pessoas adoraram mais a criatura do que o Criador. Por isso que Deus entregou as suas paixões. É isso mesmo.
é porque elas escolheram, usando o arbítrio negativamente, usaram o direito de escolha para o mal, escolheram muito mal, né? E eu duvido que alguém vai poder dizer, mas eu nunca tive uma chance, nunca ninguém falou de Jesus para mim, nunca ouvi falar desse negócio de salvação no céu. Ninguém vai poder falar isso diante do Supremo Juiz, porque ele dá chance para todos, mas nem todos querem ir para lá. Ou outros querem ir para lá a um preço muito barato. Acha que ser membro de uma igreja é suficiente. Acha que carregar uma Bíblia debaixo do braço e usar um paletó é suficiente para garantir passaporte para lá. Não é. Para enganar. Não é. Precisa de seguir Jesus. Precisa de seguir os passos de Jesus. A Bíblia mostra a ira de Deus com lágrimas. Deus não se ira com alegria, com lágrimas. Bom, mas vou fazer uma pergunta um pouco estranha. Sim. Mas nós estamos aqui para aprender. A impressão que dá é que Deus só vai ter alegria mesmo, completa, quando consumar tudo. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso que você está falando. Deus fica triste, assim como o crente hoje está triste, amanhã está feliz. Deus está hoje sofrendo. está passando uma prova, amanhã recebe a vitória, parece que Deus vive com as minhas tem mais. Deus está sofrendo no presente momento, no presente século, está sofrendo pelas barbaridades que estão acontecendo. Mas na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo se concretizar, tudo que foi profetizado, tudo que a Bíblia, toda que a revelação traz, tudo que o Apocalipse revela, todas as visões que João teve, quando tudo se concretizar, é que eu acho que a felicidade, tanto de Deus quanto nossa, ela será plena. Não só momentos de felicidade, mas uma felicidade plena, quando tudo estiver consumado. E isso já começou a acontecer na cruz. Na cruz, Jesus garantiu a consumação da história, quando ele disse: Pai, está consumado. Então a história da humanidade, da salvação, já tem um desfecho. Nós sabemos o desfecho, né? O mal será vencido, a morte será vencida, o inferno será vencido, e nós experimentaremos a plenitude do céu, de estar eternamente com Deus. Amém? Somos todos pecadores. Uns entenderam e aceitaram a oferta da salvação, outros ainda não. O inferno é a exclusão eterna da presença de Deus e das suas bênçãos. É o oposto do tudo de bom, né? Tudo de mal. Tudo de mal, é o oposto de tudo de bom. Na terra todos desfrutam de alguma bênção de Deus. Isso acaba no inferno. Na terra todos desfrutam de alguma bênção de Deus. Sim ou não? Crente e ímpio. Hebreus fala que a chuva cai sobre justos e injustos. Então ímpio e crente desfrutam da bênção de Deus aqui na terra. No inferno isso não vai mudar. Lá muda radicalmente. Lá é só desgraça. Não tem mais a bênção de Deus. O que é ainda pior é que não existe esperança de que possa melhorar. Lá no inferno não tem esperança de que alguma coisa possa melhorar. A Bíblia não fala de uma segunda chance após a morte. Mensagem: acerte as contas com Deus. Não tem chance depois, não tem uma segunda chance depois. No inferno não existe nem fagulhas, resquício da bênção de Deus mais, porque é separação eterna. E a mensagem toda para nós escatológica é: acerte as contas com Deus hoje. O momento de acertar as contas com Deus é agora. Depois não dá mais tempo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer a Deus que eu estou atrasado para o meu seminário. Tá? Alguém está feliz aí? Gostaria de agradecer a Deus. Alguém? Um voluntário quer orar? Bendito Deus, te agradecemos por este momento, Pai, momentos, Pai, que nos dá graça para apresentar por palavras. Pai, todas te agradecemos, leva-nos embora, guardando-nos, nos livrando de tudo mal. Abençoa o Will, Pai, sempre nas suas mãos, para ensinar, para
da graça. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Sim, Deus. Os irmãos me perdoam se o assunto foi meio indigesto, mas era para